E olha, a gente começa esse Tarde Band News de hoje, já eu recebendo aqui o nosso João Vieira, editor de Internacional, porque a escalada de tensão aí nas últimas horas no Oriente Médio é muito preocupante. No mundo todo, Donald Trump está se preocupando porque Estados Unidos foram citados, preço do petróleo disparando. O que está acontecendo? Atualiza a situação para a gente, João. Bem-vindo por aqui, boa tarde para você. Vamos lá, Paulinha. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação de caos no Oriente Médio e que reverbera em todo o planeta. Inclusive, neste momento, com informações a partir de Israel, a defesa israelense publicou que Jerusalém está tomada pelas sirenes que avisam, a população sobre o risco de mísseis caírem nesta e em outras cidades próximas. Vários sinais de sirene foram disparados minutos atrás, isso por conta de mísseis lançados por aliados do Irã, que estão no Iêmen, um país ali pertinho também de Israel, que é dominado pelos Houthis. Apesar disso, até o momento, não há nenhuma informação sobre mísseis que de fato caíram nesta ou em outra cidade de Israel. O que se tem de informação até agora é de que pelo menos uma dessas bombas teria caído em território palestino. A gente ainda apura para entender se alguém ficou ferido ou se o míssil caiu em uma zona descampada. Isso acontece ao mesmo tempo em que Israel faz ataques contra o Irã. Sim, fez ao longo da madrugada, fez ao longo da noite de ontem, mas ainda faz. Fez nesta manhã e faz nesta tarde de sexta-feira. Ataques principalmente contra a capital Teherã, que são realizadas neste momento pelas forças aéreas de Israel. A rede britânica BBC, o jornal americano The New York Times confirmaram que nas partes leste e oeste de Teherã, os bombardeios foram registrados. Várias explosões acabaram acontecendo por ali. Também estamos atrás de mais informação sobre pessoas feridas e mortas. Falando neste número, que temos até agora de vítimas, a agência de notícias do Irã, Fars, divulgou que 78 pessoas, pelo menos, morreram desde o início dos ataques de Israel contra o Irã e mais de 300 ficaram feridas, entre militares. Vários comandantes de Israel, do Irã, acabaram sendo mortos e civis também. O Irã diz que há até crianças entre as vítimas. Esta imagem que você acompanha foi divulgada agora há pouco pelo Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. Ou seja, não foram só as forças armadas israelenses que atacaram o Irã. Tiveram grande ajuda do Mossad, o serviço de inteligência israelense. E isso planejado há muito tempo. Foi em novembro do ano passado que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, determinou que as forças fizessem esse ataque, que só acontecem agora. São imagens, inclusive, de infiltrações de Israel, inclusive com agentes israelenses dentro do território de Israel, como você observa nesta imagem aí. Eles estavam aparentemente em uma base de drones formatada por Israel, perto de Teherã, a capital do Irã. Paula. Tá certo, vamos continuar nesse assunto até para analisar quais são as ameaças reais para o mundo todo, João? A gente conversa agora com o Vitélio Brustolin. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Professor, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Quero começar, inclusive, essa conversa perguntando para o senhor qual que é o real recado que tem por trás dessa tensão aí, escalada a um nível quase máximo nas últimas horas, para o mundo todo. Até porque essa tensão já fez uma ameaça aos Estados Unidos e já fez uma ameaça ao mundo. Existe realmente essa opção de acabar o mundo todo entrando nessa guerra? Qual o recado por trás desses ataques, professor? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, o recado é que Israel não vai tolerar que o Irã tenha um arsenal nuclear quando o Irã financia grupos terroristas que têm o compromisso de destruir Israel, como o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e até mesmo o governo do Bashar al-Assad, que caiu no final do ano passado, era um aliado do Irã e tinha esse objetivo da destruição do Estado de Israel.
É o recado de que, embora países como Estados Unidos e Rússia tivessem vetado essa opção da destruição da infraestrutura nuclear do Irã, Israel foi e fez por conta própria. Não é o caso da gente se preocupar com uma escalada nuclear, até porque Israel tem as suas 90 ogivas, que não nega e não afirma que tem uma ambiguidade estratégica. O Irã não tem ainda ogivas prontas, tem urânio enriquecido suficiente para produzir de 9 a 15, mas não há necessidade do uso de armas nucleares nesse momento, nada que ameace o planeta nesse sentido, Paulo. Professor, ótima tarde para o senhor também, muito bom estar novamente conversando com o senhor. Só para atualizar uma informação, a mesma agência que eu citei agora há pouco, a agência Fars, que tem ligação muito delicada e importante com a Guarda Revolucionária Iraniana, confirmou que pelo menos 2 explosões foram ouvidas em diferença de pequenos minutos em uma instalação nuclear ali pertinho, no sul de Teherã. Mais uma informação de que mostra que Israel realmente está cumprindo aquela promessa de que outros ataques aconteceriam, não aqueles apenas à noite e na madrugada, como nós vimos acontecendo em menor escala, é verdade, mas de maneira um pouco mais pontual lá no ano passado, né? Salvo engano, em abril, em outubro. Então, é uma escala diferente do que vivemos agora. A minha questão para o senhor é uma questão sobre redução de escalada. Nós vemos alguns países, principalmente na Europa, de certa maneira protegendo Israel, dizendo que Israel tem o direito à sua autodefesa, mas cobrando que os dois lados, israelenses e iranianos, desescalem, façam a máxima contenção, restrição, ou seja, que parem de se atacar. Mas, no fim das contas, aparentemente, neste momento, temos poucos países que têm uma capacidade real de colocar todos os lados na mesa.